Voltamos ao vivo com o nosso Café Manhã TCM, já aqui com uma melanciazinha, né? Para começar muito bem o nosso dia. E hoje, recebendo aqui o Dr. Erval, ele que está aí à frente da 34ª Zona Eleitoral, 33ª Zona Eleitoral aqui de Mossoró. E a gente vai falar sobre essa questão de propaganda eleitoral. Mas antes, como todos os nossos convidados, falar um pouquinho também dessa carreira de sucesso, Dr. Erval, até como exemplo para as pessoas, né? Porque geralmente hoje a gente sabe que Mossoró dispõe de várias faculdades de direito. E existem muitas pessoas que almejam ser juízes, promotores. Muita gente já começa a não se contentar em ser só um advogado, mas tem que fazer, né, tem que começar como tal. Ou no caso do senhor não foi assim? Bom dia. Não foi. Bom dia, minha amiga Lília, é um prazer enorme pela primeira vez estar nesse café da manhã da TCM, um café realmente digno, vou dizer, da chiqueza do seu programa. Que coisa, obrigada. Programa chique, elegante, e a gente fica feliz de ter sido convidado. Realmente, é bom que as pessoas, nós temos 4 faculdades de Direito, e hoje ser advogado já é muito difícil, viu, Lília? Na época que eu me formei, eu te confesso o seguinte, que não passar para advogado era difícil. Olha que interessante a inversão. Poucos eram, vamos dizer, as pessoas que enfrentavam o exame para ser advogado e não passavam. Era o oposto. Se hoje nós estamos mais ou menos uma média na casa dos 10% passando e 90% não passando, na época em que eu fiz a OAB, que eu nem inclusive precisava fazer, porque eu já era incompatível com a advocacia. Aos 18 anos eu passei para oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Ceará. Mas eu fiz justamente para ter minha ordem resguardada. Futuramente, inclusive, eu só peço a inscrição lá da OAB seccional do Estado do Ceará. Mas olha que interessante, na época eu me lembro como se fosse hoje, 90% passaram. Olha a diferença, né? Na época, mais ou menos, foi em 96, quantos anos nós estamos? 96, 14, 16 anos depois, inverteu-se. Então, para o amigo e amiga que nos acompanha, que gosta do direito, ser advogado, já tem que estar estudando firme, tem que estar estudando para aprender e fixar. Juiz e promotor, procurador, defensor, eu não vou dizer que é mais difícil do que a profissão de advogado. Porque talvez para ser só advogado, Lília, só advogado, talvez seja mais fácil ser só advogado. Mas você vai ser qualquer advogado. Vamos aqui imaginar aqui com você. Você ser uma apresentadora. Você não quer ser só uma apresentadora. Você quer ser a apresentadora. Isso. Aquela que tenha destaque. Aquela que seja reconhecida pelo meio de comunicação a qual ela trabalha, aquela que realmente faça um trabalho onde a empresa, por exemplo, no seu caso, sinta, não, aquilo é um profissional que eu preciso. A mesma coisa é um bom advogado. Para ele ser um bom advogado, ele tem que estudar mais do que o juiz. Eu costumo dizer, olha, Lília, eu vou confessar aqui para você, quando a gente pega um processo com um bom advogado, a gente praticamente não trabalha, porque a tese fática e jurídica estão muito bem postas, ou seja, os fatos estão comprovados, a tese jurídica está muito bem, vamos dizer, esboçada, e o juiz praticamente só vai acompanhar. Fatos não há argumento. Não há, uma coisa simples. Por isso que eu digo, o advogado ele tem que ser melhor do que o juiz. Outro detalhe também para o amigo e amiga de casa. O advogado é o primeiro que tem contato. Deus o livre, imagine se você tem um problema, você não vai procurar o juiz primeiro, você vai procurar um advogado. E se você procurar um péssimo advogado, o seu direito que era bom, ele pode se transformar em ruim, porque o juiz pouco pode fazer se o advogado não colocar da maneira certa. Então o que é que eu oriento aos seus telespectadores, nossos amigos e amigas da TCM, que vamos dizer, que querem adentrar na carreira do direito, que estudem para aprender, não estudem somente para passar, porque o grande problema hoje, eu vou dizer, do ensino, de um modo geral, é que as professores estão fingindo que dão aula, às vezes em alguma situação, e os alunos fingindo que estão aprendendo. E o que acontece? Está aí mais 18 cursos, semana passada, a OAB, que eu até parabenizo mais uma vez, pode pensar que o doutor fica todo tempo elogiando a OAB, que eu elogio mesmo. A OAB faz o trabalho pelo MEC, com todo respeito. E 18 cursos no Brasil inteiro não foram aceitos, cursos de direito. Não estou falando dos nossos 4 aqui, mas estou dizendo que é uma realidade, infelizmente, nacional. Então tá aí, se você, né, almeja seguir carreira, escuta os conselhos do Dr. Erval, que é cearense, né? É cearense. Cearense. E já está aqui em Mossoró há quanto tempo? Eu estou aqui, na região, eu estou há 12 anos, ou seja, eu cheguei aqui em 2000,
provindo da Bahia, eu já era juiz no estado da Bahia. Fiz as últimas eleições lá na Bahia, inclusive minha primeira experiência como juiz eleitoral foi na comarca de Jeremoabo, lá, não me lembro nem o número da zona, né? Tem essa questão da zona. 4 cidades, vim para cá logo após as eleições, estou na região há 12 anos. E como juiz titular em Mossoró, estou há 8 anos na segunda vara civil. Nesses 8 anos, com eleições, é a primeira vez? Mossoró é a primeira. Sim. Porque Mossoró é até boa a sua pergunta, viu, Lília? Como é, assim, o rodízio, vamos entender. Isso. Cada juiz de Mossoró necessariamente vai passar pelo eleitoral. Ele passa pelo menos 2 anos. Então, mais ou menos como é. O doutor Pedro Cordeiro, que é o meu colega, vamos dizer, de eleição, já é a segunda vez que ele, pelo menos a segunda, talvez seja até um pouco mais, mas segunda eu garanto. Por quê? Porque ele já é um juiz antigo. Então foi o que o TRE fez. É uma vez para o juiz antigo, ou seja, de uma ordem, e outra para os novos. Então, por exemplo, eu sou considerado juiz novo, porque eu assumi em 2004. Tenho 8 anos, então eu estou assumindo agora. A gente já vai saber quem é o próximo, tem uma antiguidade, e o próximo dentre aqueles mais antigos, porque senão nunca mais a pessoa vai ser juiz eleitoral. Então você tem que dividir, nós somos 25 juízes titulares. Então tem que fazer um rodízio. Então eu fico agora, eu assumi agora em maio de... Na realidade eu assumi abril, porque formalmente eu assumi abril, mas fiquei um mês de férias. Então eu fiquei de abril de 2012, eu vou até abril de 2014 como juiz eleitoral. E doutor Pedro fica menos tempo. E aí vai fazendo um rodízio. Isso é bom. Isso é muito bom, esse rodízio. Não tem que ficar... A jurisdição eleitoral é uma coisa muito específica, mas você tem que rodar, porque senão você... você fica conhecendo demais, fica sabendo... Tem muito bastidor, muito meandro. É muito bom esse sistema de rodízio. Eu, por exemplo, só quero ficar meus 2 anos. Claro que se porventura ao final eu venha pegar de novo, eu fico. Mas sinceramente eu nem quero, que eu quero, se Deus quiser, estar no Tribunal de Justiça. Quando vier a minha vez, eu já estou lá, quem sabe, como desembargador no Tribunal de Justiça. Se Deus quiser. Então, Eval, em Mossoró são 2 zonas eleitorais, é isso? 2 zonas eleitorais. A 33ª. Isso, e a 34ª. No caso, o senhor está à frente da 33ª. Vamos até dizer para o amigo e amiga essa divisão, como é que funciona. Como é que funciona? Primeiro de cidades. A 33ª fica com Mossoró, uma parte de Mossoró, tá? E Baraúnas. É a maior zona eleitoral de Mossoró e a segunda maior de todo o estado. Nós temos em torno de 102 mil eleitores. Noticiou isso aí na imprensa, mas é normal, que a zona só tinha 160 mil, que não é verdade. Já tem 180 e alguma coisa, ou seja, nós estamos beirando já os 200 mil eleitores. Já já a gente vai, inclusive, começar a pensar no segundo turno em Mossoró, porque os eleitores estão crescendo. E aí, Mossoró e Baraúna, 33ª. 34ª, uma parte de Mossoró, ou seja, a parte que não fica com a 33ª, e a cidade de Serra do Mel. Essas 2 cidades não têm zona própria, ou seja, fazem a chamada 33ª e 34ª zona, que funcionam na sede de Mossoró. Informação em primeira mão, que eu estou dando aqui no seu programa, inclusive eu dei essa informação ontem em um blog, ou seja, em meio eletrônico, mas na televisão, vamos dizer, é a primeira vez que eu estou falando. Até tracei na reunião, mas depois da reunião teve outro fato. O que é que acontece? Havia uma combinação minha e de Pedro Cordeiro, interpretando a resolução do TRE, de que nós dividiríamos assim: propaganda eleitoral ficaria tudo comigo, ou seja, Mossoró, Baraúna e Serra do Mel. Tanto é verdade que está sendo assim agora. Ou seja, Serra do Mel, mesmo não tendo tido nenhum processo, eles estão participando da reunião e, teoricamente, eu estou tendo ingerência lá. E registro de candidatura, que é a fase que inclusive vai começar a próxima semana, nós estamos fechando a semana com as convenções, ficaria com o doutor Pedro Cordeiro. E aí, o que é que se, vamos dizer, ventilou na semana passada? Uma resolução do TSE pensa diferente. Inclusive o sistema de informática, tudo na justiça eleitoral, nós estamos anos-luz na frente das outras justiças. Funciona realmente um sistema sério, um sistema tranquilo, um sistema coerente, que é feito tudo por Brasília. Ou seja, os tribunais estaduais e as zonas pouco mexem no sistema, ou seja, vem de Brasília. E foi que nós descobrimos que Baraúnas, registro de candidatura, só abre para mim. Ou seja, eu tenho que ser o juiz do registro de candidatura. E aí o tribunal se preocupou, parece que estão trabalhando
essa possibilidade de mudar a resolução para que a competência de Baraúnas, registro de candidatura, fique para mim. O que, mais ou menos assim, o que é que vai dificultar? É que agora eu vou ter que estudar outra parte da matéria, que é registro de candidatura, que a gente já está um pouco, vamos dizer, já entendendo mais ou menos, mas agora eu vou ter que ficar mais afinco. Porque qual era a ideia antes? Pedro estava se transformando num especialista de registro de candidatura e prestação de contas, e eu se me tornando mais ou menos, se eu for para a pessoa entender em casa, um especialista em propaganda eleitoral. Agora não. Mossoró e Serra do Mel continua normal. Ou seja, Mossoró e Baraúna, propaganda continua normal comigo. Mossoró e Serra do Mel continua normal o registro de candidatura com o Pedro, só que inverte. Ele vai fazer propaganda eleitoral de Serra do Mel, a galera aí de Serra do Mel que esteja ligado com a gente, e eu vou fazer Baraúnas registro de candidatura. Isso é uma novidade, não está formalizado, mas pelo que eu conversei, vamos dizer, com os técnicos do TRE, tudo indica, eu não conversei com o presidente, pode ser que essa semana haja essa alteração, e ela tem que ocorrer essa semana, porque o registro de candidatura é próxima semana já. Exatamente.